Michael, graça e paz a todos da live. Eu conheço o irmão Rafael, ele é um caríssimo servo de Deus. É assim, né? É que você comentou o negócio, quando a água bate, né, no popô, fica difícil. Mas, assim, ele jogou, né, no ventilador que ele tinha que jogar. Na verdade, parece, se eu não me engano, parece que não teve nem palavra lá naquele dia, né? E não se pode interromper um culto, não se pode usar a tribuna para esse tipo de desabafo, né? Parece que, se eu não me engano, o doutor Adam, eu ouvi ele falar que é até um crime, né? Mas é o seguinte, o cara estourou, o cara não aguentou mais, o cara foi lá e falou tudo o que ele deveria falar. E tudo que ele falou é verdade. Nós sabemos que é verdade, né? Ele não poderia ser no culto, né? Ele poderia ter feito a carta de renúncia, o repúdio dele e tal, como deveria qualquer um fazer. Mas o cara não aguentou mais. O cara jogou lá, porque a Irmandade conhece ele é uma pessoa muito humilde. Eu lembro dele quando eu tinha a salinha pequenininha. Ele foi um batalhador, ninguém ajudou, ele foi buscar de fora. Aquela igreja é muito grande. Era uma fazenda, Michael, de um fazendeiro que, na época, não sei se ele batizou, ele era testemunhado, esse cidadão aí que forneceu o terreno lá para ser feita a congregação do Capim, né? Eu não sei se ele batizou o homem lá. Se ele não batizou, agora que não vai batizar mais mesmo. Mas o que acontece? Ali, pelo que os irmãos falam, provavelmente vai fechar aquela igreja. Vai fechar. Se o cara não batizou, e como eles eram devotos desse irmão, eram fiéis a ele ali, porque ali é pouca irmandade, bem pouquinha. A igreja dele era cheia porque ele era um irmão que pregava esporadicamente, era um cara que não tinha papa na língua. Ele, na verdade, o Rafael, ele sempre falou alguma coisa questionando por parábola. Quem sabe ler é um pinga-letra, né? E ele era assim, era um rapaz, tinha que falar, ele falava mesmo, não estava nem aí com ninguém. Quando ele quis fazer a igreja lá, sempre tem aquele monte de obstáculos, né? Ele conseguiu através de doação, ele é uma pessoa carismática, ele é amoroso, ele é um baita de um cara, gente, ele é um cara, gente. No meu ver, ele errou assim, ele errou, não que ele não falou a verdade, ele falou toda a verdade, ele errou porque era um lugar, era um dia de culto, o culto não é feito para nós, o culto é feito para o Senhor, nós vamos lá para adorar, né, a Deus, né, e ele tomou o tempo lá de expor tudo aquilo que ele falou aí, explicou, né, o desabafo dele, né, mas também ele tem que entender que aquela hora lá era um horário de culto. Mas ele usou, salvo engano, parece que não teve nem palavra. No meu ver, também não tinha nem condição de ter palavra depois de tudo aquilo, né? Parece que tinha um ancião sentado lá, não sei se é o irmão da Conceição, lá, do bairro do Conceição, ou de outro lugar, porque os grandão mesmo naquele dia não estavam lá. Então, o Rafael, ele fez ele falou o que é certo, ele não errou o que ele falou. Porém, ele errou, assim, todo mundo sabe que ele errou num dia de culto, né? Vamos dizer assim. E ele não volta mais. Para quem conhece a congregação sabe que ele não vai voltar mais, hein? É impossível. Ou ele volta como ancião, ou ele volta como João, com a cabecinha na bandeja. Eu acho que a segunda hipótese é a mais certa, né? Ele voltar com a cabeça na bandeja. E o Rafael é um baita de um cara, todo mundo está apoiando ele foi um divisor de águas, e ninguém falava isso, ninguém nunca tomou o púlpito da congregação, porque geralmente os camaradas que saem aí, que entregam ministério, eles fazem carta online, eles põem aí a Irmandade ler, os irmãos aí que fazem a crítica ler, né? Mas ele usou a tribuna e jogou a merda, né? Com todo respeito no ventilador. Ele falou que tinha que falar, então é o seguinte, ele, na minha opinião, Michel, ele não volta mais. Ele não volta mais, né?
E aquele respeito daquela outra parte que você falou lá não é verdade, não é da parte dele, aquilo é de muitos anos atrás, eu não era nem casado ainda, quando aconteceu com aquele ancião, aquela situação lá que você comentamos no particular, que não vamos falar aqui, que não tem nada a ver com o assunto aqui. Ele fez o que ele devia fazer. Na verdade é o seguinte, o cara, chegou o momento do cara, o cara tá ali, é aquilo ali, acabou. Ele já falou, tem mais o que costurar, não tem mais o que remendar, não tem mais o que falar. Salvo engano, como nossos irmãos aí, tem uns advogados aí que falou que ele errou, é um crime, sei lá, por aí por diante. Porém, ele usou o tempo do culto para na verdade, se justificou, né, irmão? Ele ficou se justificando, falando tal. Na verdade, ele fez o certo, mas ele se justificou. Então, o que acontece? Para eles é inadmissível a pessoa faz isso. Então, no meu ver, ele fez o certo de falar tudo que ele tinha que falar, foi um desabafo dele, porém, pela lei, pela doutrina e por outra circunstância, ele errou. Mas eu concordo com ele em tudo. Tudo que ele falou, eu não tiro nada dele, ele falou certo, o cara estava com o saco cheio e jogou no ventilador e acabou. E agora é o seguinte, o problema lá, Michel, é que aquela fazenda lá no Capim era de um senhor, não sei se ele já batizou, ele era um testemunhado que eu não sei nem se ele passou de papéis para a congregação ou não passou, mas uma coisa eu falo para você, aquele lugar, na minha opinião e dos meus amigos que moram na região, acabou. Ali acabou. Ali pode fechar a igreja ali, porque acabou. A Irmandade era bem pequenininha, a Irmandade que frequentava lá era de fora, pessoas que iam de fora, tanto é que a doação para aquela grande igreja foi irmãos de fora. Domingo que vem vai ter um batismo naquele lugar, não sei se é dentro da igreja ou fora, sei lá. Só que, na minha opinião, acabou. Aquele lugar acabou. Foi a gota d'água. Beleza? Jonas, assim, não tem clima. Eu acho assim, não tem clima. Mas conversando com ele hoje, ele falou comigo, inclusive tá nesse áudio aí. Ele falou assim que não era para ter culto, tá? Era para ter culto. Só que ele se levantou e não foi aberto culto nenhum. Ele teve um momento de desabafo ali, 30, 40 minutos de desabafo. Ele pediu para as pessoas gravarem. Filmarem. Isso, para deixar documentado aquilo ali. Porque, segundo ele já conhecia o modus operandi, né? Então, ele tinha que deixar documentado. E depois que terminou o discurso dele, tinha um irmão do ministério lá. Agora, ele não me falou se era um ancião, mas tinha um irmão do ministério lá, que foi preparado para poder atender no lugar dele. E ele já havia prometido para o ancião. Ele falou, se você mandar uma pessoa aqui, aí eu vou ter que me levantar e vou ter que falar para a Irmandade o que está acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele se levantou e ele desabafou. Não foi no momento de culto, só que o que ele colocou no áudio aqui para mim foi o seguinte: Michel, eu não posso ser penalizado por ter agido na simplicidade. Só que os anciães, eles não querem saber se você está na simplicidade ou não. Eles estão ali para defender o templo religioso deles. Eles estão ali para defender o tempo, entendeu? Pode falar, Jonas. Não, ele vai ver essa live aqui, ele vai entender a minha posição, ele sabe que eu estou do lado dele, eu estou do lado dele. Mas ele vai entender assim, o que acontece? Ali era um dia de culto, mas era um dia de... pode ser que não teve culto, mas era um dia de culto. E ele não falou só 40 minutos, ele falou muito mais. Então, o que acontece? Eu estou defendendo ele, não estou contra ele. Eu estou, como você falou em outro lugar e o pessoal falou, era um dia de culto. Então, o que acontece? Ele se prejudicou nesse problema aí. E outro, o irmão Rafael, ele é uma pessoa, ele é sistemático, ele é enérgico, ele é uma pessoa doutrinário, né? Ele é uma pessoa que gosta de andar certinho.
Só que é o seguinte, cara, para eles aí não interessa. Se você bater contra o sistema, você pode estar certo do jeito que você foi. Eu tive com irmãos, eu não vou falar o nome agora, porque fica ruim aqui. O irmão chegou em mim e falou um dia, Michel, você está certo, mas eu sou o ancião. Você está entendendo? Isso que é problema. Você sabe muito bem do que eu estou falando para você, eu não preciso rodear, né? Você está certo, mas eu sou o ancião. Então, quer dizer, ele não é o ancião. O ancião é o ancião, ele pode estar cheio de titica de galinha, mas se ele for ancião, está aí o Rafael na live que ele fez aí, na expressão dele, ele contou de várias pessoas que estão lá, nós sabemos que foi um ancião há pouco tempo lá, levantado lá, porque esse cara conseguiu uma verba para a central de Itapetininga, e o Cláudio Marsola levantou ele para ancião, o cara que não tem condição, esse cara que foi levantado para ancião há pouco tempo, que é um bagunceiro, um baderneiro, ele viajou com a minha mãe. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque fica chato, entendeu? Até ele como pessoa, eu gosto dele. Mas ele como ancião jamais serviria para ser um ancião. Do nosso padrão, da nossa época, de você que teve Tonhão do Miriam, que teve o Regazzoni aí, aquela turma toda que teve aí, Toninho, né? Nós jamais entender um camarada desse aí, né? Se o Alfredo de Jandira não prestava para ser ancião, que você batia cartão lá, lembra disso? Você batia cartão. Se o Alfredinho não serve para ser ancião, como é que o Alfredinho tem dom? Porque nós cremos no dom de Deus. Embora tem muita coisa que passa. Se o Alfredinho não tinha condição, como é que o cidadão que foi levantado há pouco tempo nessa cidade onde o Rafael está sendo perseguido tem condição de ser ancião? Não tem. A gente sabe que não tem. Então, o Antônio de Guarulhos, o do Fátima, é outro que é um outro cara gente boa, é um outro cara que prega a verdade. Só que os caras não levantam ele para o ancião nem a pau. Não vai levantar. Então, você entende o que eu estou querendo falar aqui. Eu defendo o Rafael, eu concordo com tudo que o Rafael fez. Só que o Rafael, dentro dos parâmetros e doutrinários da congregação, ele mexeu lá no sistema, não adianta. Lá ele mexeu em Sorocaba, ele mexeu em Angatuba, ele mexeu em Itapetininga, ele mexeu no Brás. Eu não sei nem se houve algum comentário no culto online, porque graças a Deus, eu não quero saber de mais nada disso. Mas como eu conheço o Rafael, sei que ele é um cara verdadeiro, cara. Pensa no rapaz bacana, gente boa. Nossa, fizeram, esse tempo atrás, fizeram com um outro irmão lá do Bondico, né? Eu falo o vulgo dele, o apelido que a Irmandade Itapetininga vai ver, sabe o que fizeram com ele. Então, irmão, lá, o que ele fez ali, ele fez certo. O que ele falou, não estou tirando o que ele falou. Viu, Rafael? Eu não quero que você entenda que não, mas pelos parâmetros da congregação, pela doutrina da igreja, ele jogou lá no ventilador num dia de culto, que era um dia de culto. É tudo aquilo, né? Ele falou do culto que foi tirado. Todo mundo sabemos que esse rapaz era perseguido. Esse rapaz é um homem de Deus. Ele era perseguido, um cara fiel a Deus. Ele mesmo relatou que largou a família. E a gente, Michael, você sabe disso, que a gente fizemos essa merda. Nós largamos a família, nós se dedicávamos, nós era crente 24 horas. O que precisava, você relatou do teu carro que caiu lá, do caseiro infeliz que deu a dica para o seu carro cair. O caseiro tomado pelo demônio, põe lá, e o barranco caiu em cima do seu carro. Entendeu? Então, nós sabemos que nós se dedicávamos, nós descia a placa e fazia de tudo para servir a Deus. E nós não tiramos o mérito dos irmãos que fizeram isso, porque nós também fomos ensinados a isso. Nós passamos por isso. E esse menino, ele veio do nada, cara. O cara relatou, a mãe dele abandonou. O cara foi criado, ele contou a história do pai dele, o pai dele entrou lá. O cara sofreu. Só que é o seguinte, o problema da congregação, quando você expõe uma coisa assim, ao vivo, lembra a primeira vez que eu manifestei aquela parte do cartão corporativo no vídeo do William? Eu acabei de participar, os caras me ligaram da minha outra cidade me criticando. Você tem que ir lá, mandar o cara tirar lá, e você fala uma coisa dessa. Eu falei, não,
Eu estou falando porque eu era porteiro no Brás, funcionário, eu tenho o lerite, eu tenho os cartões, está tudo aqui, eu estou provando, né? E eles não gostaram por causa disso. Mas, graças a Deus, Deus me deu a luz tão grande que eu entreguei tudo antes de sair aquele bendito ensinamento lá. Porteiro, quem atendia presídio, quem ia pregar a palavra, nada. Então, o Rafael, ele fez o certo, só que no lugar errado. Infelizmente, para dentro da congregação foi isso. Ô, Jonas, eu vou fazer o seguinte contigo. Em poucas palavras, eu vou colocar para você aqui alguns vídeos das falas dele e você vai reagir. Você vai colocar a sua opinião, mas em poucas palavras. Não, pera um pouquinho. Só ajudando. Você falou errado. Em rápidas palavras. Em rápidas palavras. Exatamente. Show. Bom, vamos lá. Primeiro trecho. Vamos lá. Um irmão que foi chamado numa reunião, apanhou, ficou quietinho para dizer que era humilde. Chegou na casa, não aguentou pressão, pegou uma corda, se matou enforcado. Lá em Mineiro, no corredor de jovem. Quem que vai dar conta dessa alma? Quem que ponhou ele dentro de uma sala, espancou, está preocupado com a família e com a salvação? Um irmão que foi chamado... Aqui. Vamos lá. Você entendeu aquilo que ele falou? Do irmão de Limeira, foi espancado, foi obrigado dentro de uma reunião. Então, quem que vai dar conta dessa alma? Olha, quem que vai dar conta dessa alma? Na minha opinião é o seguinte, o cara fez lá, se matou lá, vou saber da situação que o cara estava. Mas quem vai dar conta dessa alma aí, olha, eu acho que é quem oprimiu, né? Porque o homicídio não é só quem puxa o gatilho, é quem faz a pessoa, sei lá, eu acho que quem vai dar conta dessa alma aí... O que eu vou falar para você? Eu acho que cada um vai se virar, né? Eu não tenho nem o que falar. Eu não vou me matar por causa de ninguém. Eu não. Se dane. Se lasque tudo. Tô nem aí. Eu vou passar a corda no meu pescoço, tá louco? Acabar com o meu pé de laranja aqui. Tô nem aí. Se lane. Eu não vou me matar por causa de ninguém. Tem um trem que tá passando aqui na frente da minha casa. Eu mostro para você agora, tá passando. Eu vou me jogar na frente do trem? Eu não. Quero que se lasque tudo. Fico na minha, velho. Tô nem aí, não. Aí cada um se vira, né? Não, cada um se vira. Não, você concorda comigo? Concordo. Vou me arrepender. Você vai pular no cabo do busão elétrico que passa aí perto da tua casa, aí do Borba Gato, vai pular da estátua do Borba Gato, eu quero que se dane. Tô nem aí, não. Eu largo, tô nem aí. Eu não. Vamos lá. Sei lá, os caras, né, todo mundo. Eu não me mato por causa desse povo. Quase, né? Eu quase morri de raiva, igual o Dona Irã Barbosa falava, mas me matar, não. Vamos lá, segundo áudio, vamos lá. A tática que eles usam, eles não contam o motivo que você está sendo chamado. Não contam, não vem escrito na carta nada. Para a gente ir despreparado para se defender. Aí você chega lá com mil e uma coisa na cabeça, vê que tem nada a ver, eles dão uma bordoada. Quando dá a bordoada, pronto, já dá um branco na cabeça da gente, principalmente quem é bravo comigo. Aí a gente fala algumas abobrinhas, o que eles vão falar depois? O irmão fulano foi sentado porque não respeitou os mais velhos, foi sem educação. Respeitar os mais velhos para esses homens é você ser apanhado dentro de uma sala, isso eu falo porque já fui várias vezes. Apanhar que nem um gato dentro do saco. E ficar quietinho e não poder falar nada. Isso para eles é ser humilde. Ele denuncia a tática que os anciãos utilizam de não falar para você por que eles estão te chamando para aquela reunião. Eles só falam, olha, tal dia vai ter uma reunião, quero que você compareça. Aí eles chegam no outro e falam, eu quero que você venha atender no lugar dele. Mas eles não disseram por que estão requisitando esse irmão lá. Porque é uma tática que quando você chega lá, achando que é uma coisa ou outra, aí é onde eles vão pegar você, vão te arrebentar, e aí, se você falar alguma coisa, é onde eles vão olhar para você e falar assim, você é um rebelde, tá vendo? Você gosta de questionar, você gosta de levantar a voz pra gente. Isso é uma tática. E é por isso que eles vão lá e tiram o ministério dessa pessoa. Tá. É o seguinte, você vai se defender, o cara tá te armando uma arapuca, né? E é igual aquela música, né? Armei uma arapuca na beira da estrada, cheguei lá, um baita do negão que tinha para... Né? Então, é o seguinte,
Na verdade é o seguinte, armaram para ele. Ele assinou. Você assina papel em branco? Você diz que tem... Ele assinou, cara. E eu acho que você não deve assinar e nem ir lá. Sei lá, o cara armou para mim, eu nem vou. Se dane, tô nem aí. Entendeu? O cara te arma um arapuca para você sabe que lá... Vamos supor, nós era pequeno, né? Vamos dizer aqui. Aí nós falava lá tem a Cuca, tem o sítio Pererê. Você não ia para lá, cara. Entendeu? Tinha um redemoinho, você não podia pular. Então o cara sabe que tem um negócio, o cara não vai. Viu? Papagaio velho não aprende a falar, meu irmão. O cara rodou, não tem que ser ligeiro. Concorda comigo? Você dá risada, mas é verdade. Papagaio velho não aprende a falar. Papagaio velho não aprende a falar, não sei.